Meus amores, sejam muito bem-vindas a este canal das Poderosas. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar como ter mais interação dentro da sua caixinha de pergunta. Me fala uma coisa, você tá cansada de abrir caixinha de pergunta, né? Todo dia, Rafa, abro caixinha de pergunta, faço meus stories e ninguém me responde. Como faremos esta caixinha de pergunta? Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês. A caixinha de pergunta é uma ferramenta incrível para que vocês possam, né, para que a gente, criadoras de conteúdo aqui deste meu Brasil maravilhoso, tenhamos ali uma reciprocidade, né, para que a gente receba também da nossa audiência um conteúdo, para que a gente receba da nossa audiência ali o que eles estão achando, aquele feedback, para que a gente possa ter um contato mais próximo com a audiência. Só que de fato as pessoas não chegam, né? Abrem o olho, acordam, bendito dia e falam: bom, eu vou mandar uma pergunta para Rafa. Não é assim que a coisa funciona, né? Provavelmente não funciona com você, assim como não funciona comigo. Então se coloque no lugar da sua audiência e pense: como eu posso incentivar essas pessoas a me mandarem perguntas? A caixinha de pergunta, além, né, de ser essa reciprocidade aí com a tua audiência, ela também conta ótimos pontos para o algoritmo. Fora que, gente, quando a gente tem um monte de caixinha de pergunta ali para responder, a gente tem conteúdo ali para mais de um dia todo, né? E pode ficar ali tranquila que gerou muito conteúdo para os stories e estamos ótima nesse quesito. Então, bora lá para a gente fazer aqui algumas introduções, né? A caixinha de pergunta em si. Como é que eu vou postar, Rafa? Do nada eu vou chegar e vou postar uma caixinha de pergunta no meu perfil? Não, gente, não adianta isso, tá? Já passou essa hora em que as pessoas ali tinham muito o que fazer, né? Na época da pandemia e etc. E às vezes até rolava essas caixinhas de pergunta soltas, tipo, manda aí. Ou você vê aqueles perfis gigantes, né? Que mandam uma caixinha e simplesmente pela caixinha as pessoas vão lá responder. Qual que é a questão ali? Há quanto tempo esses perfis produzem esse tipo de conteúdo? Há quanto tempo esses perfis respondem caixinhas? As pessoas, elas têm que ser ativadas, o cérebro delas tem que ser ativadas ali a responder a caixinha de perguntas. Então, essas pessoas fazem isso todos os dias. Ou seja, eu tô ali no perfil da pessoa, tô no perfil gigante ali, tô vendo ela responder caixinhas de perguntas, eu me inspiro, eu entendo quais são as perguntas que ela responde. Eu entendo se ela realmente pode me ajudar com a minha dúvida, com a minha questão. Eu entendo o jeito que ela fala, o jeito que ela responde. Às vezes as pessoas têm receio. Você é um perfil novo, você não tem costume de responder caixinha. E às vezes as pessoas olham e falam assim: ai, será que a Rafa vai me ajudar mesmo? Ai, será que se eu mandar essa pergunta para a Rafa, ela vai marcar meu arroba? E aí, ela marcando o meu perfil, por exemplo, ela vai me expor? Ou será que se eu mandar essa pergunta para a Rafa, ela de fato vai ser de grande ajuda? Ou ela vai me responder falando que eu sou burra? Porque tem aqueles perfis, né, que gostam de responder caixinha de uma forma mais grossa mesmo, né? Não é o meu perfil ali, mas muita gente gosta de fazer isso. Então as pessoas têm todas essas dúvidas. Além de não saber o que perguntar lá no começo, mesmo quando elas sabem o que perguntar, elas têm receio. Então, a primeira dica para você, anota aí, gente, papel e caneta nessa mão, que eu quero todo mundo anotando. Primeira dica, abriu caixinha de pergunta, não viu nenhuma pergunta ali nos primeiros 30, 40 minutos, faça uma pergunta para você mesmo. Ai, Rafa, mas vai cair meu engajamento? Não, não tem problema nenhum. Não há nada comprovado dentro do Instagram, dentro do algoritmo, dentro de milhares de testes ali que a gente faz, inclusive que eu já fiz inúmeras vezes na minha conta, de que você vai ter uma queda de engajamento ali se você mandar a sua própria pergunta para a sua própria caixinha. Não tem problema nenhum, tá, gente? Pode mandar. O que que isso ocasiona? Mandei a pergunta para mim mesma, respondi a pergunta, ninguém precisa saber, né? Quando a gente está respondendo a caixinha de perguntas, sempre tem em mente que você não está respondendo para aquela pessoa que te mandou a pergunta. Então você não pode abrir a caixinha de pergunta e responder assim: ai, gente, então me manda uma pergunta. Aí a Fernanda, sua amiga, vai lá e te manda a pergunta. Aí você responde assim: oi, Fê, que bom que você mandou essa pergunta. Então, Fê, no seu caso, não sei... gente, ninguém quer saber o caso da Fernanda. A gente está ali para ver conteúdo, né? Na verdade, para ver, para ter uma hora de lazer e aí você é atingido por um conteúdo. Então, o conteúdo tem que ser bom e tem que servir para você. Então, você não pode simplesmente virar e responder só para Fernanda. A resposta da caixinha de pergunta tem que ser para todo mundo. Então, bora lá, voltar.
A primeira parte, eu fiz ali a minha pergunta para mim mesma. E como eu vou responder? Da melhor forma possível. Eu vou ali dar uma story aula dentro da minha resposta. A pessoa que está passando por ali, que está vendo aquela resposta, fala: Nossa, a Rafa sabe do que ela está falando. A Rafa tem conteúdo. A Rafa talvez possa me ajudar com essa dúvida aqui. E aí ela volta e, pelo efeito manada, ela vai fazer uma pergunta. Você vai incentivar essas pessoas a fazerem perguntas através do efeito manada. Dica número 2. Bora lá. Cadê esse papel e caneta aí? Tô aqui esperando. Peraí. Pegou? Então tá bom. Papel e caneta na mão. Dica número 2. Não adianta jogar caixinha falando, manda. Perguntem. Perguntas da Rafa. Isso não adianta, tá, gente? Não tem. Olha, meu perfil tem lá quase 10 mil pessoas. E quando eu abro caixinha genérica, assim, eu vejo uma queda, tá? Eu ainda tenho uma ou outra, porque hoje eu respondo muita caixinha, tem costume já de mandar caixinha. Então, são 2 anos fazendo isso quase todos os dias. Vou confessar que um dia ou outro eu acabo falhando ali, mas quase todos os dias abrindo caixinha. Então, façam uma introdução, levem a pessoa a entender o que vocês querem que ela pergunte. Então, eu sou uma cabeleireira. Eu vou falar hoje sobre cabelos loiros, eu vou falar hoje sobre tintura, sobre cabelos loiros, sobre californianas. E aí eu começo os meus stories falando, introduzindo, em forma de texto, em forma de fotos, em forma de antes e depois, e falo algumas curiosidades sobre cabelos loiros. Então, mando ali as curiosidades e no final coloco assim. E aí, você tem mais dúvidas sobre esse assunto? Gente, enquanto você foi falando, enquanto você foi desenvolvendo, enquanto você foi mostrando antes e depois, dando exemplos, a pessoa falou: Nossa, é verdade, o meu também é assim. Nossa, acho que a Rafa pode me ajudar? Porque se ela deu todos esses exemplos, ela conhece, ela entende do que ela está falando. Então, me surgiu essa dúvida. Então, ao longo do tempo, enquanto você vai dando uma story aula, enquanto você vai conversando ali com a pessoa, você faz ela entender, você ativa nela algumas lembranças de algo que ela nem estava tendo, ela nem ia perguntar. Mas já que você ativou ali, você fez ela lembrar que, de fato, aquele cabelo loiro dela tá precisando de uma nutrição. E ela pensou, talvez, com uma nutrição X, né? Rafa, eu tenho que comprar uma máscara reconstrutora ou eu tenho que comprar uma máscara hidratante? Ai, é verdade, eu tinha essa dúvida, eu não lembrava, mas eu vou perguntar para Rafa. Certo? Então, é mais um gatilho para você encher a tua caixinha de perguntas. E no terceiro a gente vai para o quê? Dica prática. Então, vamos lá, né? Pega aquele papel e caneta, eu vou voltar, eu vou falar isso para vocês a cada dica, porque vai que tem alguém aqui na dica 3 ainda que ainda não pegou. Então, o que que você vai fazer? Uma sequência de stories. Anota aí. Primeiro story. Hoje eu vou contar para vocês 3 curiosidades sobre, e aí você vai falar algo do seu nicho. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês. Hoje eu vou contar para vocês 3 curiosidades sobre o Reels. E aí eu vou colocar, vou começar a abrir meus stories. Gente, é importante que eles sejam divididos, tá? A gente já fez esse exercício e algumas pessoas entenderam que era para colocar tudo no mesmo story. Não adianta. As pessoas não leem muito mais do que o que caberia num post-it dentro de um story. Então, sempre pense, abrir um story, isso daqui cabia num post-it, dá para escrever tudo isso num post-it? Se não, vai para o próximo. Coloque no próximo story. E incentivem as pessoas com figuras, com músicas, incentivem as sensações, tá? Quem faz, a gente é tema para uma próxima aula, um próximo vídeo, mas quem sabe fazer ali um bom storytelling incentiva sensações da sua audiência. Então, ok, caixinha 1. Hoje eu vou contar para vocês algumas curiosidades sobre Reels. Ok, bora pro próximo story. Vocês sabiam que o Reels, ele não pode ser editado fora do Instagram? Né? Na verdade, ele até pode, né? Mas isso também é ter um próximo vídeo, mas a gente entra mais a fundo. Vocês sabiam que o Reels cai muito engajamento quando ele é editado fora do Instagram? E aí você vai pôr uma caixinha embaixo. Sabia, não sabia? Curiosidade número 2. E aí você vai falar mais alguma coisa sobre algo do teu nicho. E embaixo a caixinha. Sabia, não sabia? Curiosidade número 3, a mesma coisa, tá? Sabia, não sabia. Por que que é importante? Olha, você foi ali aumentando o engajamento, você foi aumentando a curiosidade das pessoas.
Fora que quem sabia sempre vai querer colocar, né? Ali que ele já sabia. E quem não sabia ainda vai falar: nossa, deixa eu ver o que a Rafa pode, né? Como é que ela vai terminar essa sequência? E aí, no final, o que você vai fazer? Falou as três curiosidades, três caixinhas de perguntas, três enquetes, aliás, e aí você vai colocar o quê? Além dessas daqui, o que mais você gostaria de saber sobre Reels? Né? No meu caso, que eu estou dando um exemplo aqui sobre Reels, mas vocês vão colocar sobre algo do seu nicho. Gente, sempre lembrando, tá? Stories que chamam a atenção, stories com fotos, stories com exemplos, isso sempre vai chamar mais atenção, vai despertar mais a curiosidade, vai despertar mais o gatilho das pessoas quererem interagir com vocês, certo? Então foram 3 dicas aqui para você encher a sua caixinha de pergunta. Gostou? Deixa um like nesse vídeo, não esquece, você não vai sair daqui, né, sem deixar esse like nesse vídeo. Então não esquece de deixar um like nesse vídeo, porque eu tô esperando vocês. Esse daqui é o primeiro vídeo do canal, devo dizer para vocês, estamos inaugurando este canal das poderosas de meu Deus. E a gente vai aqui, né, gente, desenvolvendo, vamos fazendo dicas cada vez melhores para vocês. Deixa aqui sugestões do que vocês querem ver, se vocês curtiram esse vídeo. Se não gostaram, a gente não precisa deixar a sugestão, tá? A gente deixa pra lá e vai pro próximo vídeo mesmo. Mas eu espero vocês aqui muito mais vezes. Deixa seu like, compartilha com quem precisa saber, com quem precisa lotar a caixinha de pergunta. Espero vocês no próximo vídeo.